Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Em uma mini-reforma administrativa aprovada na Câmara Municipal, a Prefeitura de Uberlândia desmembrou algumas secretarias e o número de pastas passa de 15 para 19. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos foi separada em duas: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação foi dividida em três: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal da Juventude e Secretaria Municipal de Habitação. O convidado de hoje do nosso Band Entrevista é o novo secretário de Habitação, o senhor Luiz Carlos Alves. Luizão, como é popularmente conhecido, ocupou cargos de gestão na Caixa Econômica Federal durante quase 32 anos, inclusive como superintendente do banco. Ele também atuou como diretor executivo de uma construtora e, até ser nomeado para a Secretaria de Habitação, estava atuando como consultor financeiro. Secretário, muito bem-vindo ao nosso Band Entrevista. Obrigado, Ricardo. Uma satisfação estar aqui e poder trazer aí informações de interesse da comunidade, da nossa sociedade, principalmente nesse momento novo que a gente vive aí com o programa Minha Casa Minha Vida. Satisfação é toda nossa. Então, secretário, o que muda na Habitação em Uberlândia, na Secretaria de Habitação, com esse desmembramento, como eu acabei de citar? O desmembramento ele aconteceu, no caso específico da habitação, muito em função da sensibilidade do nosso prefeito Odelmo Leão, de entender o momento que a gente está passando, o relançamento do programa federal Minha Casa Minha Vida, a volta da chamada faixa 1, que é o financiamento habitacional, a produção de moradia voltado para as famílias em estado de maior vulnerabilidade social, que são exatamente aquelas que mais precisam da intervenção, do apoio, da ajuda do poder público, tanto federal quanto municipal. Então, o momento foi extremamente oportuno de recriar a secretaria, dar foco na atuação do município, na atuação da prefeitura, para essa questão habitacional, num momento que, para a alegria de todos, e traz aí uma responsabilidade muito grande para todos nós que estamos envolvidos, que é a possibilidade da gente juntos estar trabalhando aí, setor privado, setor público, na busca de trazer para Uberlândia moradia, principalmente para essas famílias que mais precisam, com a chamada faixa 1. Agora, ao longo da nossa conversa, eu gostaria, inclusive, de a gente aprofundar um pouco mais nesse tema Minha Casa Minha Vida. Mas quanto à sua experiência, sua expertise, esses anos todos aí, quando a gente fala de Caixa Econômica Federal, a gente associa a habitação, quanto a essa expertise do senhor vai agregar para a Secretaria de Habitação Municipal? Eu não tenho dúvidas, Ricardo, que o convite feito pelo nosso prefeito Odelmo Leão foi muito em função dessa experiência aí de mais de 30 anos de gestão na Caixa. A Caixa, quando você fala de Caixa Econômica, você está necessariamente ligando a questão da moradia, do financiamento da casa própria, da relação com os municípios, principalmente na questão da produção de moradia com a intervenção do setor público municipal. Então, essa expertise acumulada aí ao longo dos anos, a própria relação de proximidade, eu atuei na Caixa aqui em Uberlândia por mais de uma década e nessa uma década em contato direto com a Prefeitura e passando aí por algumas administrações do prefeito Odelmo Leão. E com certeza foi em função disso, dessa proximidade da relação já vivida aí nos momentos anteriores, é que o prefeito Odelmo Leão acabou lembrando do nosso nome. Facilita muito, eu tenho certeza, porque a gente tem uma interação muito mais próxima, muito mais fácil com a equipe que hoje está à frente da Caixa Econômica. Quer queira, quer não queira, a gente conhece profundamente o processo do lado de lá e agora a gente está entendendo de uma maneira mais próxima o funcionamento do processo do lado da Prefeitura. O conhecimento das duas facetas dessa relação aí, sem dúvida alguma, vai nos ajudar aí a que as coisas fluam de uma maneira mais célere, mais tranquila, para que a gente possa traduzir isso em números melhores no que diz respeito à habitação social na parceria Caixa Prefeitura Municipal de Uberlândia. Nos valendo dessa sua experiência, eu acho que vale a gente fazer um parênteses aqui, até porque é muito enriquecedor compartilhar essa experiência do senhor com o nosso telespectador. Numa linha do tempo,
né, nesses 32 anos de Caixa Econômica Federal, como é que o senhor vê a habitação no Brasil? Né? Como é que foi a evolução, assim, se é que dá para a gente explicar isso de uma forma didática? A questão habitacional no país, ela é, como várias outras questões de caráter social, ela revela, ela expõe uma desigualdade muito grande que a gente ainda tem no país, né? Se você pega os estudos, o órgão especializado no país em conhecer a questão da carência habitacional, da mazela social do problema do déficit habitacional, é a Fundação João Pinheiro. Se você for analisar os últimos números da Fundação João Pinheiro, você chega numa situação que ela é realmente muito preocupante. O país hoje ele tem uma carência de cerca de 6 milhões de moradias, pelos últimos dados, e esse mesmo país ele tem uma oferta de cerca de 8 milhões de moradias que estão hoje fechadas, desocupadas, né? Aí você fala, mas como que eu tenho uma oferta de cerca de 8 milhões de moradias e eu ainda tenho 6 milhões de carência ou de subhabitação? Realmente é uma situação difícil de explicar. A grande questão é a carência de renda, né? A situação de vulnerabilidade da maioria dessas famílias que ainda não têm a sua moradia própria. Grande parte desse contingente de 6 milhões de famílias que ainda lutam por chegar à casa própria estão num extrato de renda da sociedade ainda muito baixo, e essa renda ela não comporta o aluguel ou a aquisição desses imóveis que eu citei, que a própria pesquisa da João Pinheiro identifica que estão fechados. Então há um descasamento muito grande, e é aí que surge a importância da atuação do setor público, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, no sentido de atacar aquela parcela da sociedade que mais precisa de apoio do poder público, que é essa de menor renda ou às vezes até sem renda, mas que, como todo brasileiro, né, e isso é diferente culturalmente para a população brasileira do que para qualquer outra população do mundo, o maior sonho que uma família brasileira tem, que um pai brasileiro tem, é de ter um teto, de ter uma casa própria, por mais simples que seja, para poder chamar de sua e colocar seus filhos para dentro. Então a gente está mexendo com o sonho mais profundo do brasileiro, e a gente precisa tratar isso com a responsabilidade que essa situação requer de todo mundo que está envolvido, principalmente nós do poder público. É o que diz o senso comum, né? É o sonho da casa própria. Sonho da casa própria. Todo mundo conhece muito bem essa expressão. Agora, o secretário fez um panorama dessa realidade brasileira. Agora, lógico, dentro dessa desigualdade, dentro dessa diversidade, né, cada região é uma realidade diferente. Fazendo um recorte para Uberlândia, né, o senhor que está assumindo agora a secretaria, qual que é o cenário hoje em Uberlândia da habitação? Uberlândia ela tem um diferencial que, historicamente, nesses últimos anos, e a gente vivia isso muito próximo na Superintendência Regional da Caixa, ela vem ao longo dos anos sendo a Superintendência Regional que mais contrata habitação no país. Tá? Então, assim, isso é uma marca registrada da Superintendência da Caixa aqui em Uberlândia, e a gente pode sentir isso no relacionamento com o Sinduscom. Você pega, nesses últimos anos, Uberlândia foi quem mais lançou empreendimentos habitacionais e lança e vende. Então, quando a gente fala da operação de mercado, aquela parcela da sociedade que dispõe de renda, que tem condição de procurar o banco, fazer um financiamento, a velocidade, o mercado de Uberlândia está aquecido, é um lançamento atrás do outro. O Sinduscom promovendo feiras, vem aí em outubro agora uma feira do Sinduscom para novos lançamentos aqui no município. Sim. Então, nesse extrato, a coisa está caminhando numa velocidade bastante satisfatória. Se por um lado isso atende uma parcela da população na realização desse sonho da casa própria, a gente não pode descasar nunca de uma outra importância significativa que o setor da construção civil tem. É o setor que mais gera emprego, e é um emprego de menor valor agregado, ou seja, a pessoa com uma formação, não carece de ter uma formação tão grande, e ele se coloca muito rápido. Então, além da questão da solução de moradia, tem um potencial de geração de emprego
enorme o setor da construção civil. O grande problema que vive Uberlândia é aquele que vive todos os outros grandes centros, né? Uberlândia é uma cidade que cresce muito acima da média. Sim. E atrai muita gente de fora para cá, e aí essa carência por habitação para aquelas famílias numa situação de maior vulnerabilidade, ela é sempre um problema. Não é diferente aqui em Uberlândia. Se você pega hoje o cadastro da Prefeitura Municipal de Uberlândia, e a gente vai falar do cadastramento daqui a pouco, mas hoje a gente tem cerca de 25 mil pessoas cadastradas nessa faixa de renda mais baixa, aguardando a oportunidade de realizar o sonho da casa própria. Porque são dois cenários diferentes, né, secretário? A gente está falando aí, então, do setor privado, que é muito pujante aqui em Uberlândia. Talvez ele seria um dos poucos setores que passou ileso, inclusive, durante a pandemia. Isso. Né? Mas tem a questão da habitação social. Né? Os programas habitacionais populares. E é nesse ponto que a gente vai tocar na sequência aqui do nosso Band Entrevista, hoje recebendo o novo secretário de Habitação de Uberlândia, o senhor Luiz Carlos Alves Luizão. Depois do intervalo, então, o nosso Band Entrevista continua. Eu aguardo você. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Churrasqueira em Uberlândia é aqui, ó, na Coringa Grill. Churrasqueira a partir de R$ 498, é o menor preço do mercado. Modelos incríveis de churrasqueira esperando por você. João Naves de Ávila 32,94. Ofertas Casa dos Pisos. Piso extra R$19,90. Porcelanato 72 por 72, só R$39,90. Piso 54 por 54 retificado, R$19,90. Casa dos Pisos. Rua das Durantas, 9, Jardim Célia. Nova loja da Angelina Carnes na João Naves 33,20. Coxão mole 33,99 o quilo. Patinho coxão duro 29,99. Picanha ou filé mignon confiança 49,99. Disque entregas 3222 3760. Atenção, bairros Monte Hebron, Pequis, Lago Azul, Morada Nova e toda Uberlândia. A Comercial Vicmar tem tudo para sua obra da base ao acabamento. Comercial Vicmar, Avenida Aldo Borges Leão 2745, 32210393. Atenção Uberlândia e toda a região. A Ferro e Aço Medeiros fabrica telhas Galvalume, não importa o tamanho do barracão ou obra. Fabricamos sob medida. Ferro e Aço Medeiros, Avenida Aldo Borges Leão 2151, 3227-8224. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Araxá cresce e a Prefeitura acompanha com soluções de trânsito mais seguras para todos. Por isso, o fluxo da Avenida Senador Montandon vai ser reorganizado no trecho entre a Cônego Cassiano e a Avenida Embiara. Agora, não serão permitidas conversões à esquerda. É só fazer os contornos sinalizados por placas e semáforos ao longo do trecho para cruzar a avenida com muito mais segurança, sem prejudicar o fluxo contrário. Prefeitura de Araxá, nosso compromisso é com você. Uma tempestade de ofertas caiu no Shopping Uberaba. Venha para a Liquida Relâmpago e garanta descontos de até 70%, de 28 a 30 de julho. Grandes marcas com preços arrasadores. Aproveite antes que acabe. Liquida Relâmpago Shopping Uberaba. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem dois pra lá e dois pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição. Que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai!
Band Entrevista de volta, hoje recebendo o secretário de Habitação de Uberlândia, o senhor Luiz Carlos Alves, Luizão, como gosta de ser chamado, e é conhecido na cidade. Mais uma vez, secretário, muito obrigado pela sua participação, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Falávamos, né, do setor privado, né, que é muito pujante a construção civil na cidade de Uberlândia. Mas agora vamos aí então ao setor público, né? Qual que deve ser o escopo do trabalho do senhor aí voltado justamente para essa questão da moradia popular, dos programas habitacionais, né? O senhor citou no bloco anterior aí o déficit que existe no Brasil, a situação de Uberlândia. Como enfrentar esse desafio? A notícia que nos entusiasma bastante, sem dúvida nenhuma, foi o grande vetor que fez o nosso prefeito Adelmo Leão recriar a Secretaria de Habitação, é a volta do programa Minha Casa Minha Vida. Né? O Minha Casa Minha Vida ele existiu de 2009 até cerca de 2017, quando foi substituído pelo Casa Verde e Amarela. E no Casa Verde e Amarela a gente não tinha a figura da faixa 1, que é a habitação, a moradia voltada para esse extrato em situação de maior vulnerabilidade. Tá? Então, nós continuamos atuando na faixa 2, na faixa 3, que são operações de mercado, né? A Caixa financia direto para a construtora ou financia direto para a pessoa física que procura um financiamento, tanto para comprar o seu imóvel novo ou usado ou para adquirir um terreno e fazer a sua construção. Com a volta do Minha Casa Minha Vida, agora em 2023, a gente tem a volta da faixa 1 e a faixa 1, que é voltada para a produção de moradia para essas famílias de mais baixa renda, ela carece necessária e obrigatoriamente de aporte de recursos do Tesouro Nacional. Certo. Tá? Então, esse aqui é o ponto central e é o ponto chave para esse movimento todo que está acontecendo, tanto em Uberlândia, quanto em Minas Gerais, quanto no país. O governo federal volta a aportar recursos na produção de moradia para famílias de baixa renda. Então, nós tivemos a volta do Minha Casa Minha Vida, dia 13 de julho, a Lei 14.620, ela foi sancionada pelo governo federal, ela efetivamente entrou em vigor, e aí nós temos a volta da faixa 1 para moradia social, melhorias bastante significativas na faixa 2 e na faixa 3, que são operações que a gente chama de comerciais, então, praticados direto, tanto pelas incorporadoras junto à Caixa, quanto pelas pessoas físicas, né? O Minha Casa Minha Vida, como foi sancionado pelo governo federal, ele traz no quadriênio 2023 até 2026 a meta de produzir 2 milhões de novas moradias no país. Desses, 1,5 milhão está na faixa comercial ainda, tá? Então vão estar na faixa 2 e na faixa 3, vão ser operados direto através das construtoras que estão aí lançando seus prédios, seus empreendimentos, ou através dos bancos, Caixa Econômica ou qualquer outro banco, com recursos do FGTS. Certo. A faixa 1, ela vem então com a primeira meta definida pelo governo federal de 500 mil unidades para esses 4 anos. Para 2023, nós temos 130 mil unidades como meta para todo o país e desse quantitativo coube a Minas Gerais 9.939 unidades. Tá? Então, não é um número que a gente gostaria que fosse dentro daquela carência toda que eu citei no início do programa. Se você for pensar 9.939 unidades, Minas Gerais tem 853 municípios, não é uma coisa tão significativa. Ele dilui, né? Mas de qualquer forma, o que a gente tem é a volta do programa Minha Casa Minha Vida, a volta da faixa 1 e o governo novamente, o governo federal, o governo central, novamente colocando recursos do Orçamento Geral da União na produção de moradia social. Esse que é o fato que a gente precisa de considerar. Então é um start, é um primeiro pontapé e é aqui que as coisas estão começando. Onde é que nós estamos com o programa neste momento? É onde entra o município. Isso. Neste momento, dia 3 de julho, houve a abertura para que as construtoras apresentassem propostas de produção de equipamentos, né, de conjuntos habitacionais, de prédios.
O município ele entrou nessa primeira etapa fazendo a aprovação desses projetos. Então, a consultora da entrada do projeto na prefeitura, o prefeito Odelmo determinou que a gente tinha 48 horas só para analisar e aprovar esses projetos. Então, isso foi tudo feito numa celeridade enorme, porque a gente realmente não podia perder prazo. Demorar para a aprovação de um projeto desse significaria eu perder um possível lugar na fila do Ministério das Cidades para ser selecionado. Então, todos os projetos foram analisados e aprovados com extrema urgência, todos passaram, e nós tivemos 8 projetos aqui das construtoras de Uberlândia que deram entrada na Caixa, então, e hoje estão na fila do Ministério das Cidades aguardando seleção dentro daquelas 9.939 unidades que eu citei, que couberam nesse primeiro momento para Minas Gerais. Tá? Então, 1.800 unidades estão previstas e a gente tem a expectativa de que todas elas passem, tá? Para que a gente possa dar esse primeiro pontapé aqui em Uberlândia. Nessa faixa social, a responsabilidade do município é aprovar esses projetos em caráter de urgência, o que já foi feito, essa fase a gente já superou. A gente tem uma trava no programa que diz o seguinte: quando um estado da federação atinge a 120% da meta que lhe cabe, né, para o estado fecham as inscrições. Então, as inscrições para 2023 de Minas Gerais já estão encerradas. A gente já está na fase de seleção pelo Ministério das Cidades. É só o Ministério das Cidades analisar e falar, ó, essa e essa proposta pode contratar, está liberado. Uma dúvida, isso o secretário está falando nessa fase de habilitar as construtoras, de habilitar os projetos, então, os projetos que aí então serão aceitos ou não pelo governo federal. Então a gente está falando do lado das empreendedoras. Isso, tem exato. o lado da população, do beneficiário. Isso. Uma outra etapa, selecionados o número de unidades para Uberlândia, aí cabe ao município fazer o cadastramento dessas famílias e fazer a seleção com quem é dessas famílias que serão atendidas. Só um minutinho, secretário. Já tem esse número definido de quantas unidades para Uberlândia? Ainda não tem, porque elas estão na fila do Ministério das Cidades para seleção, né? Mas a nossa expectativa, dada a qualidade dos projetos que tramitaram pela Prefeitura, é que a gente tenha êxito nessas 1.800 unidades que foram propostas, o que já seria um primeiro pontapé para a gente começar a atacar essa situação. Perfeito. E, cara, é importante salientar, assim, quando a gente fala de faixa 1, nós estamos falando de um financiamento habitacional junto à Caixa. Um financiamento habitacional normal, padrão, ele tem até 30 anos para ser pago, tá? No faixa 1, o pagamento é em apenas 5 anos, são 60 parcelas, e o governo federal, através do Orçamento Geral da União, ele entra amortizando o saldo devedor do mutuário em cerca de 90% do valor do imóvel. Então, no valor final de uma moradia, né, e no faixa 1 nós estamos falando de casas até R$ 139.500 e apartamentos de até R$ 152.500, unidades aí de 40, 41, 42 metros quadrados, o governo federal ele já entra quitando 90% do valor do financiamento. Tá? Então, a família beneficiada, a família selecionada, ela vai pagar, se ganhar até um salário mínimo, ela vai pagar 10% do salário. E se ganhar entre 1 e 2 salários, que é o teto da faixa 1, ela vai pagar 15% do valor do salário durante apenas 5 anos. Esse é o outro lado, então, desse processo que o município ele tem como desafio. O perfil da pessoa que vai ser selecionada e beneficiada, o cadastramento, o senhor estava falando, eu interrompi justamente para a gente saber da quantidade de unidades. Desculpa. Não, e aí entra a segunda etapa da atuação do município. Aí cabe ao município cadastrar todas essas famílias interessadas, checar a documentação, verificar que realmente elas atendem à regra do programa Minha Casa Minha Vida, fazer a inclusão dessas famílias no cadastro único do governo federal e, assim que definidas as unidades,
fazer a seleção, a indicação de cada família, alocar cada uma dessas famílias dentro dos critérios que ainda serão estabelecidos. Tá? Essa é uma questão importante de frisar, porque a gente diariamente tem recebido questionamento. Já está abertas as inscrições? Não está. O governo federal, ao sancionar a lei, lá no dia 13 de julho, ele vetou 3 artigos. Um dos artigos é o artigo que determinava prazo para os municípios fazerem esse cadastramento, tá? Porque ainda falta uma portaria do Ministério das Cidades regulamentando como que isso vai funcionar. Hoje a gente já tem uma portaria do Ministério quem será priorizado. A gente já sabe quem será priorizado, né? Famílias cuja cabeça é mulher, famílias que tenham idosos. Esse é o perfil, então, das famílias. Perfil que será priorizado, tá? Ótimo. Famílias que tenham crianças, famílias que estejam em situação, foram desalojadas pela execução de alguma obra pública, famílias que estejam em situação de vulnerabilidade total por questão de intempéries. Essas famílias serão todas priorizadas, independente da ordem de inscrição. Agora, se a seleção vai se dar por ordem cronológica, por sorteio, isso nós ainda aguardamos uma portaria do Ministério para que a gente efetivamente inicie a etapa de cadastramento e seleção dessas famílias. Importante salientar que eu coloquei para você no começo do programa, a gente tem hoje no cadastro do município cerca de 25 mil famílias cadastradas. Então, a primeira etapa que nós vamos fazer, e isso deve ser em breve, a gente volta para dar essa informação, nós vamos precisar da mídia, das redes sociais da Prefeitura para divulgar o momento oportuno, mas a primeira etapa do cadastro será o recadastramento dessas famílias que estão no nosso banco de dados hoje. Precisa atualizar essas informações. Essas famílias, elas estão lá há 10 anos, 8 anos, 5 anos, então muita gente já casou, muita gente separou, muita gente mudou de Uberlândia, não está aqui mais, muita gente que está lá, graças a Deus, já conseguiu chegar à casa própria, e quem tem casa própria não pode participar do programa Minha Casa Minha Vida. Então, essa documentação ela terá que ser, os dados terão que ser todos atualizados, comprovados através do envio de documentação. Nós estamos trabalhando para que isso seja feito de maneira eletrônica, não precise de ser presencial junto à Prefeitura, porque seria um transtorno grande. Então, a gente já está trabalhando nesse sentido, de que essa atualização possa ser de forma online. E terminado essa etapa de recadastramento, a gente vai ter lá quem é que permanece, quem é que terá que ser excluído do cadastro, e aí logo na sequência a gente vai fazer o chamamento para que novas famílias possam fazer a sua inscrição, tentando realizar aí o sonho da casa própria através do programa Minha Casa Minha Vida. Secretário, talvez por desinformação, né, por não conhecer, muita gente cobra, mas o município de Uberlândia não tem um programa de habitação, o município de Uberlândia não tem celeridade. É importante a gente deixar claro que o município ele faz essa intermediação, o governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida, construtoras, empreendedoras e a comunidade, né? Esse é o papel, e aí é onde vem então a Secretaria de Habitação tendo essa autonomia desmembrada das demais secretarias para dar celeridade ao processo. É importante a gente deixar claro, porque a gente ouve muito isso, né? O município de Uberlândia não desenvolve um programa. E aí onde está o X da questão. Exatamente isso. O grande papel do município, no que diz respeito à política habitacional, é ser o ente catalisador das forças aí, né? O setor produtivo local, o governo federal, através do Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal como grande agente financiador, né? E fazer o papel de articular também junto às famílias para que elas venham a participar. Secretário, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a presença do secretário aqui. Já fica marcado o convite para a próxima entrevista para a gente falar das datas, das atualizações. Tem muito assunto para a gente conversar. Fica aí o compromisso da gente estar aqui de volta. Eu te agradeço muito aí a oportunidade de estar usando aqui da audiência do seu programa, da Band, para estar trazendo informações aí num momento em que a gente percebe assim, o quanto a sociedade está preocupada, está aí querendo, ávida por informações com a volta do programa de moradia para a baixa renda. Esse é o nosso papel. Luiz Carlos Alves, Luizão, secretário de Habitação aqui da cidade de Uberlândia, né, falando então desse novo momento da Secretaria e do programa Minha Casa Minha Vida. Você de casa, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.